Saudações a todos. Então, retornando ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje vai ser sobre Sócrates, ou pelo menos uma tentativa de reconstrução do que a tradição nos legou como aquilo que seriam as lições de Sócrates, o papel que Sócrates teve para a história do pensamento jurídico e também a própria história da ética. Alguns consideram Sócrates o pai da ética como saber do bem, ou bem enquanto objeto de conhecimento. Então é lógico que aqui eu vou utilizar fontes um pouco alternativas, e aí eu faço questão de citar a epígrafe da aula de hoje, vai ser uma citação do Jorge Luiz Borges, muito interessante. Dois gregos estavam conversando. Sócrates, Parmênides, convém que nunca saibamos seus nomes. A história assim será mais misteriosa e tranquila. O tema do diálogo é abstrato, aludem a mitos dos quais ambos descreem. As razões que alegam podem ser ricas em falácias e não buscam o fim, não polemizam. Não querem persuadir nem ser persuadidos. Não pensam em ganhar ou em perder. Estão de acordo em uma única coisa. Sabem que a discussão é o caminho possível para se chegar à verdade. Pensam ou procuram pensar. Essa conversa entre dois desconhecidos em um lugar da Grécia Antiga é o fato capital da história, porque eles esqueceram a prece e a magia. Esse poderia ser bem a epígrafe também da aula sobre a discussão entre mitos, ou a passagem do mitos para o logos. Mas muitos também relacionam essa fórmula do mitos para o logos com o pensamento de Sócrates. Não é à toa que nós veremos que um dos crimes atribuídos a ele foi o crime de impiedade. E eis um problema em relação a Sócrates, porque Sócrates nada deixou escrito, então nós temos apenas relatos e, portanto, doxografia, opiniões de outros autores que serão fidedignos ou não a outros chamados Sócrates histórico. A gente tem 4 principais fontes, 3 delas contemporâneas a Sócrates e uma delas não contemporânea, mas bastante fidedigna, que é a figura de Aristóteles, claro. Então as 3 fontes contemporâneas seriam Aristófanes, que era um cômico da antiguidade, Sócrates é até personagem de uma das suas comédias, Platão, claramente, e Xenofonte, que também foi discípulo de Sócrates, assim como Platão. O que acontece? Só relembrando aqui alguns antecedentes para poder pensar na ambiência que Sócrates teve nas suas discussões. As categorias de physis e nomos estão presentes aqui, certamente. O período clássico, ou o período humanístico da tradição grega, reforça essa tensão entre physis e nomos. E com certeza Sócrates via nos sofistas em particular essa exacerbação da nomos em contraposição a outras formas de pensar. Não que Sócrates seja um naturalista ou mesmo um intelectualista radical, ou que se quer se voltar, por exemplo, a uma ordem do cosmos apenas e unicamente através da physis. Vamos dizer, a psicologia socrática ela é um pouquinho mais eclética, vamos colocar assim, porque traz elementos da tradição parmenidiana, mas em especial da tradição pitagórica. E é claro que nessa ambiência a própria figura dos sofistas está presente. Então, as discussões sobre uma certa essência do homem, uma essência da natureza e a crítica aos próprios sofistas faz parte. Então, a tensão entre doxia e episteme também está presente aqui, porque naquela discussão que nós vimos lá entre doxia e aletheia, penso em episteme aqui com uma forma diferente, não idêntica, mas diferente, vamos dizer, do caminho da verdade em Parmênides, acaba sendo uma discussão muito forte nesse período. Então,
vamos dizer, em um contexto intelectual básico de Sócrates, nós encontraríamos tanto a posição em contraposição aos sofistas, quanto uma certa herança das discussões filosóficas, principalmente a tradição dos Eleatas na figura de Parmênides. Então, nessa essência do homem, se a gente pode colocar aqui nessa oposição entre uma essência da natureza e uma essência do homem, essa é uma leitura que também se baseia bastante no Giovanni Reale. A gente pode falar de uma essência do homem dentro do pensamento, ou pelo menos assim, aquilo que é atribuído a Sócrates enquanto pensador. E aí, então, uma divisão entre corpo e alma, a partir de um princípio. O princípio da essência do homem é uma divisão entre corpo e alma, e a própria alma, enquanto psique, ela é uma tensão entre razão e ignorância, entre o conhecimento e o não conhecimento. Então, tem uma citação de Platão no Alcebiades Maior, que ela pode ser interessante nessa leitura socrática. A alma nos ordena conhecer quem nos admoesta. Conheça-te a ti mesmo. Vejam que é uma releitura da tradição clássica. A própria frase conheça-te a ti mesmo, ela estava, ou pelo menos dizem que ela esteve inscrita no templo de Apolo em Delfos e fazia, portanto, parte desse certo imaginário da tradição grega, e ganha, vamos dizer, relatos diferentes na tradição platônica, por exemplo, aqui. Mas em Sócrates, nessa leitura a partir de Platão, haveria uma tensão entre corpo e alma, que depois vai ser lida pela tradição intelectualista como uma das tensões assim, guias da tradição ocidental, que depois vai ser relida, obviamente, na tradição cristã e na tradição moderna. Mas, especificamente, quanto à alma, esse é um ponto que é interessante. A epistemologia socrática, se a gente pode utilizar esse adjetivo, ela tem essa tensão entre razão e ignorância. Todos seriam capazes de conhecer através da razão por um processo próprio que nós veremos. Então, isso no fundo está ligado com a tradição grega em especial. E aqui, por isso que eu falei com vocês que a metáfora da verdade, ela é uma metáfora enquanto luz. Ela é problemática também na tradição grega, porque ela é lida enquanto metáfora enquanto luz, mas também metáfora enquanto esquecimento, ou desvelar esse esquecimento, então relembrar, voltar a essas reminiscências das ideias, que é principalmente a leitura do Sócrates platônico. Então, a doutrina platônica ela é enunciada através da boca de Sócrates, que qualquer cidadão conseguiria, por exemplo, compreender axiomas matemáticos se eles fossem devidamente instruídos nesse caminho para relembrar as ideias. Mas duas, talvez, figuras que são importantes para compreender o que é tributado a Sócrates seria a figura da ironia e a figura da maiêutica. São dois processos, vamos colocar assim, ou dois modos de trabalho que são levados à figura de Sócrates. E é lógico que a ironia socrática ela tem nuances próprios, não é a figura de linguagem que vocês viram, por exemplo, durante o ensino médio. Ela tem um caractere filosófico um pouco mais intenso, porque ela quer apresentar aos homens exatamente a sua ignorância perante as coisas do mundo. E que é possível conhecer a partir do momento que você assume a posição que ignora certos conhecimentos e pode acessá-los através de um caminho da razão. Então, aquela velha frase atribuída do Sócrates, só sei que nada sei, ela é, vamos dizer, repetida muitas vezes ao longo da tradição, mas ela é uma certa redução. É lógico que ela representa vamos dizer, a imagem de Sócrates enquanto aquele sábio que sabe que a sua ignorância também o limita. Então, não saber
saber que nada sabe apresenta exatamente essa determinada modéstia, que também outros autores criticaram ao longo da história da filosofia, mas uma posição de uma certa moderação quanto ao conhecimento. E por isso ele foi atribuído enquanto o mais sábio dos homens naquele momento, por exatamente reconhecer os limites da sua própria ignorância, né? Pelo fato que ele não conhece todas as coisas. Mas o caminho interessante da ironia socrática, que eu já falei, a ironia socrática é uma figura própria, não é o modo de ser irônico no sentido comum. Era a forma que Sócrates utilizou para apresentar aos seus concidadãos que a doxa era um problema, que a opinião ela não trazia a verdade. Ela trazia simplesmente uma percepção muito limitada do que era o conhecimento do verdadeiro, portanto, da razão. E aí, o processo contraposto aqui seria o processo da maiêutica, que está, obviamente, aqui dentro da tradição da leitura platônica. A mãe de Sócrates era parteira, dizem, né, que a mãe de Sócrates era parteira. Ele utiliza essa imagem da maiêutica como do parto ou da parturição das ideias. Exatamente como e vejam que o parto é trazer à luz. Mais uma vez, a própria metáfora da luz aparece aqui. Trazer à luz o conhecimento. Essa ideia que, de certa forma, está na maiêutica socrática. Apresentar que todos nós já tivemos contato, a nossa alma, portanto, imortal, na tradição grega clássica, em especial aqui, herdando elementos do orfismo e do pitagorismo, que a nossa alma imortal teve contato vamos dizer, aos conhecimentos antes desta vida. Então caberia ao filósofo guiar o nascimento dessas ideias, ou de relembrar essas ideias por parte ou desse diálogo com os cidadãos. Mas esse talvez seja assim, uma das grandes tensões, porque aí eu convido vocês a lerem particularmente os diálogos platônicos, onde Sócrates é a figura central, que é quase a maioria dos diálogos. Se ele não é central, ele está presente de forma muito, muito participativa. Diferentemente das leis, que é o grande diálogo platônico que não contém Sócrates, ou pelo menos não explicitamente. Alguns vão falar que o ateniense ainda é no diálogo seria um Sócrates mais moderado, mas aí são questões da hermenêutica filosófica dos diálogos platônicos, ou seja, uma hermenêutica filosófica dos diálogos platônicos, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas essa tensão existente entre a ironia e a maiêutica fariam parte, portanto, assim, de uma certa epistemologia socrática. Mas tudo isso serve, ou o grande intuito disso, para o pensamento socrático, seria para a libertação do homem da sua ignorância. Então, o autodomínio e a liberdade são destinos do homem, se a gente for colocar na figura, uma figura mais socrática aqui. Então, esse autodomínio, a enkrateia, ela se manifestaria em dois momentos, ou dois caracteres aqui. O caractere da liberdade e o caractere da autarquia. E especialmente essa autarquia em relação às necessidades e aos impulsos físicos pelo controle da razão, da psique. Aí, B, fato de só bastar a razão para se alcançar a felicidade. E esse é um ponto que é problemático na tradição que herda a tradição socrática, que há uma certa identidade entre razão e bem, e que só há o caminho para a felicidade através da razão, e isso vai guiar muitas tradições. Então, essa autarquia, ela acaba, e vejam, guardem essas questões, porque elas vão inspirar discussões tanto do epicurismo quanto do cinismo.
muitos vão colocar que Sócrates é o ponto de partida, seja para todos os filósofos gregos posteriores. Sócrates é a imagem paradigmática do filósofo. E aí vem um trecho, não do Platão, mas do Xenofonte, que é interessante aqui. É um diálogo que o Antifonte, que era um sofista, aparece. Parece-me, Antifonte, que a felicidade consiste para ti na lassidão e no dispêndio. Eu, ao contrário, pensava que de nada necessitar é divino. Ora, o divino é a própria perfeição. E quem está mais próximo do divino está mais próximo da perfeição. Isso, por exemplo, vamos dizer, há uma conexão direta com a própria leitura que o cinismo fará. Só que o cinismo é bastante mais radical em relação ao controle dessas necessidades. Há um trecho de um diálogo de Platão, não lembro se é o Mênon agora, que Sócrates uma vez está na praça pública em Atenas, né? E aí vem o mercado, ele vai e comenta com um dos seus discípulos que existem tantas coisas das quais não necessito. E imagina assim, por mais que o mercado fosse um mercado de uma cidade extremamente conectada comercialmente, imagine comparando isso com qualquer mercado de uma cidade, mesmo brasileira, de médio porte. A questão do controle também dos impulsos, dos desejos, das necessidades, faz parte da mentalidade ética de Sócrates. Algo que, para nós, dentro de uma sociedade de consumo, é bem distante. Por isso que os modos de vida apresentados por Sócrates, depois posteriormente pelas filosofias helenísticas, são realmente sabedorias práticas, modos de autocontrole, autocontenção e em busca da felicidade enquanto eudaimonia, que é uma categoria que nós veremos oportunamente. E vai ter ecos, seja no pensamento de Platão, seja no pensamento de Aristóteles. Mas no caso da ética, que talvez seja o elemento mais sutil do pensamento socrático, é interessante que a virtude, e a arete, portanto, enquanto categoria, ela aparece atrelada à razão e ao conhecimento. Então o exercício da virtude perpassa a razão e o conhecimento. E essa razão e esse conhecimento também é autoconhecimento. E isso é interessante porque há uma relação entre bem e conhecimento e mal e desconhecimento ou ignorância. Então, o vício advém da ignorância. Todo aquele que sabe ou conhece o caminho da felicidade não agiria de acordo com o vício. Esse otimismo socrático, ele permanece na tradição durante muito tempo, mas vejam que ele assume uma posição que a essência do homem é uma essência boa. Ou seja, se a gente fosse utilizar, não é propriamente o nosso intuito aqui agora, mas dos modos de ler a essência humana, enquanto uma essência boa ou uma essência ruim, ou o ser humano é bom ou mal por natureza, por exemplo. A gente não vai entrar, talvez oportunamente a gente vai discutir isso em um âmbito mais antropológico, da antropologia filosófica, mas há uma tendência aqui de perceber que a natureza humana é boa em Sócrates. O que corrompe é exatamente a ignorância. E quem causar, por exemplo, a ignorância muitas vezes? A doxa. E quem são os grandes, na visão socrática legada pela tradição? Quem é o grande inimigo da verdade, ou seja, da aletheia e da episteme? A doxa, materializada, ou pelo menos no discurso dentro da vida política grega, da figura dos sofistas. Então essa, por exemplo, é a visão predominante colocada em relação à sofística. No elemento da ética, inegavelmente, Sócrates é aquele que apresenta de forma inicial essa relação entre o conhecimento do bem como o ponto de partida para a ação ética. Esse é um elemento que vai perdurar, então, que é importante para a história da ética, é importante para a história do pensamento jurídico, porque é uma matriz assim, inegavelmente original, vamos colocar, nessa relação.
ou pelo menos que legou na tradição isso, porque a leitura do Sócrates histórico ainda é algo que tem que ser sempre lembrado. Não podemos acreditar absolutamente na palavra do divino Platão. Muitas vezes há um uso também retórico da figura, ou pelo menos nos parece que houve também um uso retórico da figura de Sócrates. Ninguém melhor para enunciar as doutrinas platônicas do que a grande figura filosófica daquele tempo. Então, vamos dizer, a gente pode ler sempre o que é Sócrates através de certos filtros. Para um especialista em Sócrates, certamente as diversas leituras da doxografia apresentam Sócrates distintos. Um Sócrates mais próximo do cinismo, às vezes, outro Sócrates mais próximo do platonismo, mas são, vamos dizer, elementos mais próprios de uma leitura da tradição da história da filosofia. E por fim, só uma menção que é pertinente quanto ao julgamento de Sócrates. Eu não vou entrar no valor simbólico que tem isso para a tradição filosófica, em especial a tradição jurídica, se vamos pensar. Sócrates, mesmo sabendo da injustiça do seu julgamento, ele cumpre a lei. Então é interessante porque, apesar da injustiça do direito aplicado ali, ele prefere cumprir a lei porque ela faz parte do próprio equilíbrio da polis. Descumprir a lei quebraria esta ordem, e isso não faria parte, vamos dizer, do horizonte possível para Sócrates. As acusações foram de corrupção da juventude e de impiedade. Impiedade é não acreditar nos deuses da cidade. O termo em português ele leva a uma certa confusão. Na tradução em alemão do tempo, por exemplo, é exatamente ausência de crença nos deuses. Um pouquinho, mas nós utilizamos o termo impiedade. Mas é interessante que exatamente mostra o quê? Dois elementos. Na corrupção da juventude é o quê? Aqui é o ponto que é mais peculiar. Existem leituras mais superficiais que vão sempre relacionar com a questão do homoerotismo. Isso não é o que é importante aqui. Isso já fazia parte vamos dizer, do horizonte de comportamentos dentro de Atenas em especial. Mas a questão da corrupção da juventude é o modo que essa juventude seria aquela que se tornaria a classe dominante. O que Sócrates é acusado ao corromper a juventude é o que? Aplicar ou apresentar uma mentalidade distinta do que apenas uma representação ou uma repetição da tradição. O que Sócrates propunha era uma certa quebra, mas uma quebra pelo conhecimento. Então, quando ele, na praça pública, ensina gratuitamente, diferentemente dos sofistas, ele está exatamente apresentando um outro horizonte de possibilidades para a juventude ateniense que volta da guerra do Peloponeso, volta das guerras, não da guerra do Peloponeso, volta de certos conflitos, mas ainda não preparada para a praça pública. Essa apresentação é vista pela, vamos dizer, classe dominante ateniense enquanto um modo de corromper a juventude. E quando Sócrates várias vezes se refere à divindade, quase que tendente não é um monoteísmo, mas uma certa despersonalização do panteão grego, isso é visto enquanto uma certa crítica. Então é lógico que tem assim, várias nuances aqui, específicas dentro dos diálogos platônicos, mas a acusação básica é exatamente o quê? De uma certa revolução pelas ideias que Sócrates apresenta. Uma revolução em relação às classes, que se tornariam depois dominantes e pensantes dentro da Grécia, e uma revolução quanto à própria crença. Não é mais uma determinação dos deuses ou uma cega repetição dos ritos religiosos da cidade, mas uma discussão que leva ou que traz a possibilidade da verdade. Então, é interessante que o paradigma socrático é um paradigma que vai representar toda
todo modo dialógico, nem vou usar o dialético, mas todo modo dialógico da filosofia, ele tem um alto poder de reformulação da ordem. Mas o que ficou na tradição é sempre a leitura mais convencional, que ele simplesmente a sua acusação é injusta e essa injustiça gerou outra injustiça, e Sócrates não queria repetir essa injustiça. Mas se a gente for analisar assim, principalmente no que chegou até nós, de fato, o que ele propunha tinha um alto poder de transformação dentro do contexto grego. E de certa forma reafirma a tese da transição de mitos e logos. Mas nunca a sua radicalidade, porque mesmo ainda em Sócrates, então com mais razão em Platão, a passagem do mitos para o logos nunca é completa. Ela se mantém ainda em zonas tênues de, vamos dizer, força simbólica da política, da força simbólica da filosofia. Então, vamos dizer, o pai da ética e dessa equiparação da razão na ética, essa razão também não é tão absoluta assim. Na psicologia socrática existem outros elementos. Mas essa aula é uma intenção, possui a intenção de apresentar assim, só um horizonte bem breve e como isso vai se conectar, seja na tradição da sofística, porque acaba tendo elementos aqui comuns, mas em especial na recepção do pensamento socrático com as escolas helenísticas. Alguns historiadores da filosofia, isso de certa forma está no Giovanni Reale, percebem que as escolas da filosofia helenística, elas trazem, ou pelo menos tentam reler Sócrates ao seu modo, ok? Mas sempre fica aquele quê da dúvida, qual foi de fato o Sócrates histórico e qual foi o Sócrates, qual é o Sócrates platônico, nós podemos saber, mas qual foi de fato o Sócrates histórico é uma certa incógnita que também, de certa forma, não resolveria mais os problemas. O que importa não é mais o Sócrates histórico, mas simplesmente o que a tradição recepcionou da tradição socrática, ok? Então, até breve.